Vamos conversar. Estamos de volta aqui no canal, agradecendo desde já você que se inscreveu e compartilhou. Já estamos com 90 inscritos e acreditamos que até o final do mês nós vamos bater aí a casa dos 1000, né? Com a sua ajuda. Então, muito obrigado aí pela participação. Continuo dizendo a você, aperte lá as notificações, dê o seu like, compartilhe e divulgue. Esse canal é um canal que foi aberto para que nós conversemos sobre assuntos dos quais estamos deixando de conversar, sobre assuntos que deveríamos conversar, sobre assuntos que devemos ter prudência na conversa e sobre assuntos que não queremos conversar com nossos filhos ou temos medo, vergonha, perdemos o jeito de conversar. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra para você que é pai, para você que quer, necessita saber, né? Às vezes você tem que saber conversar, saber começar uma conversa, iniciar uma conversa e dizendo para você que Jesus foi quem mais gostou de conversa. Você vai ver na Bíblia ele conversando com todas as classes de pessoas, adultos, crianças, jovens, velhos, mendigos, até mesmo diante de um ladrão ele puxou conversa. Por quê? Porque Jesus sabe que uma conversa pode mudar uma história, uma conversa pode destruir uma história, uma conversa pode melhorar uma vida, como também prejudicar uma vida. Então, se você tem o poder do diálogo, o poder da conversação, você precisa fazer bom uso dela para que essas pessoas possam ser alcançadas. Então, vamos conversar. E a dica que eu tenho para você hoje aqui, que é pai, é muito prática, muito prática. Com base em um texto bíblico de 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que Davi tinha um filho chamado Adonias. Adonias era irmão de Absalão. E Adonias era muito vaidoso, Adonias era bonito, Adonias se exaltou e Adonias quis ser rei e se proclamou rei. O interessante é que o texto bíblico vai dizer que Davi nunca contrariou Adonias, sequer lhe fazendo a seguinte pergunta: por que fazes assim? Então imagine que Adonias queria comprar um tênis, comprava. Adonias queria ir para um lugar, ia. Adonias queria sair com alguém, saía. Adonias queria fazer alguma coisa, fazia. E Davi via e não dizia nada, ou estava ausente para dizer. Por quê? Porque Davi foi um grande rei, Davi foi um grande líder, Davi foi um grande adorador, mas Davi foi um pai ausente. Às vezes a ausência, ela traz uma independência para os filhos. Eu vou repetir, às vezes a ausência traz uma independência para os filhos. Eu sou pai e sei do que eu estou dizendo. Eu, por ser itinerante, já viajei muito pelo Brasil e até fora do Brasil. E às vezes, quando a gente está viajando muito, trabalhando muito, a gente sempre tem essa resposta: não, mas eu dei dinheiro, eu dei comida, eu dei roupa, eu dou isso, eu trabalho nisso, eu faço isso, eu não deixo faltar nada. Ok, isso tudo nossos filhos precisam, isso tudo as nossas filhas precisam, mas às vezes o que eles estão precisando é de uma boa conversa, de pai para filho, de mãe para filha, um diálogo aberto, um diálogo franco. E aí a gente vai perceber que muitos filhos, e aqui em particular adolescentes, estão fazendo coisas até mesmo sem saber por que estão fazendo. Ou estão fazendo coisas porque o seu subconsciente recebeu uma mensagem para fazer. Ou estão fazendo coisas porque ninguém disse a ele que não era para fazer. Principalmente a imagem do pai, a imagem da mãe. Então, vamos observar aqui que a conversa que Davi deveria ter com Adonias era uma conversa que começasse dessa seguinte pergunta: por que fazes assim? Então, antes de você que é pai, antes de você que é mãe, falar grossamente, falar asperamente, querer gritar com ele, gritar com ela, bater, agredir, que já é errado, é claro, né, agressão, mas eu digo a ideia da disciplina. Vamos fazer perguntas. Há uma frase que eu aprendi que diz o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Se você fizer a pergunta certa para a pessoa certa na hora errada, você vai ter uma resposta errada.
Se você fazer a pergunta certa, na hora certa, para a pessoa certa, mas sem o clima certo, você pode ter uma resposta errada. Se você fizer a pergunta certa, com a pessoa certa, com o estímulo certo, mas diante de pessoas erradas, você pode ter a resposta errada. Então você perceba que é meio complexo, mas também é simples. Então vamos fazer a pergunta certa, no momento certo, da forma certa, de maneira correta, com estímulos e motivações corretas. Às vezes a gente pergunta para que em cima da resposta nós temos uma legalidade para punir. Às vezes a gente pergunta para que em cima da resposta nós tenhamos a legalidade para bater no ombro, se eu não te disse, e depois executar uma disciplina. Quando na verdade o diálogo, a conversa, deve para ser entender o porquê. Então Davi não fazia essa pergunta, por quê? Você já parou para perguntar ao seu filho por que ele está agindo assim? Você já parou para perguntar para sua filha por que ela está com esse comportamento? Você sabe que pode estar na mudança da fase da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem? Você sabe que seu filho, seu adolescente, ele sofre mudanças hormonais? Você sabe que a influência das redes sociais, das amizades, da ausência, ou até mesmo de uma palavra dita, pode ter mudado o humor, mudado o comportamento, interiorizado sobre nele ou nela um trauma, uma fragilidade, um bullying. Então vamos fazer a pergunta, por quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Por que você está com esse comportamento? O que está acontecendo? E sempre com um tom de resolver. Faça perguntas querendo resolver e não complicar o que já está difícil. Faça perguntas querendo solucionar e não complicar o que já está complicado. Faça perguntas querendo agregar e não perguntas para afastá-lo. Deixe aberto o diálogo, deixe aberto o clima. Por quê? Porque se ele não conversar com você, ele vai conversar com um colega da escola. Se ele não conversar com você, ele vai conversar com essas pessoas maldosas da internet. Se ele não conversar com você, ele vai conversar até mesmo, quem sabe, com um traficante, com um viciado, com pessoas de má índole. Então a melhor pessoa a conversar é você pai, é você mãe. Então vamos conversar com os nossos filhos. Eu hoje não tenho tido mais tanto quanto antes, mas desde sempre, quando eu levava minhas filhas para a escola, quando eu trazia, eu usava o carro para conversar. Muitas vezes. Dentro do carro a gente tirava aqueles diálogos, aquelas perguntas. Ainda hoje a gente puxa alguns assuntos. Mas o que eu sempre percebi é que se não conversamos, temos surpresa. Se não conversamos, somos surpreendidos por coisas que, se tivéssemos conversado, não teria chegado a esse ponto. Então, se você está percebendo seu filho, sua filha, seu neto, seu enteado, sua enteada, seu cunhado, sua sogra, com quem for, com um comportamento diferente, com atitude diferente, faça o seguinte, faça a pergunta, por que você está assim? Ou por que está fazendo assim? E com certeza, você sabendo a motivação que o levou a fazer isso, a motivação que a levou a agir assim, você poderá, diante de Deus e buscando também uma forma de resposta, uma forma de aconselhamento, ajudar o seu filho a parar de fazer o que está fazendo ou de fazer o que está pensando em fazer, porque talvez ele não esteja ainda fazendo, esteja pouco perto de fazer, mas por uma simples conversa você possa impedi-lo de fazer. Por isso, vamos conversar. Hoje mesmo faça isso. Se você tem uma situação como essa das que eu falei aqui, chame seu filho para conversar, chame seu adolescente para conversar, ou às vezes nem fale muito, só peça para ele falar, porque às vezes uma boa conversa se inicia com uma boa escuta. E detalhe, uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É uma escuta onde você está ouvindo e prestando atenção na pessoa, fazendo a pessoa entender que o que ele está falando para você é importante. Este é o conselho dessa segunda live, desse segundo vídeo. Vamos conversar. Espero que você tenha gostado e ponha em prática. Não esqueça, compartilhe, divulgue. Esse canal está recente, novo, mas com grande proposta de crescimento, porque nós precisamos conversar. Precisamos levar uma boa conversa de mudança e de transformação para os nossos filhos, para a nossa família. Deus te abençoe, fica conosco aí no próximo vídeo e não esqueça, vamos conversar.